Olá, caros ouvintes do podcast. O primeiríssimo episódio do podcast da emergência foi justamente sobre parada cardiorrespiratória, a maior das emergências. Eu lembro que o motivo pelo qual eu criei o podcast era para difundir a educação médica continuada em medicina de emergência, uma vez que ainda temos na nossa prática médica muitas condutas sem base científica nenhuma, provenientes de orelhadas ou simplesmente condutas totalmente atrasadas na prática médica. E aquele famoso, né? Eu faço porque eu aprendi assim. Então, naquele episódio que eu falei com o Dr. Renan sobre o básico da parada cardiorrespiratória, hoje eu volto aqui, 4 anos depois, com a doutora Júlia Santos, para a gente falar sobre os mitos, erros e alguns detalhes diferentes que a gente pode fazer ou não na PCR. Então, Júlia, se apresenta para quem não te conhece. Oi, gente, eu sou a Júlia, eu sou médica emergencista aqui em Brasília. É um prazer, muito obrigada, Adriel, pelo convite. Uma das coisas que eu mais amo na medicina de emergência é falar sobre parada cardiorrespiratória, é receber e liderar paradas cardíacas. Então é um prazer muito grande falar sobre isso. Eu sou aqui de Brasília, sou supervisora da residência de medicina de emergência daqui do Hospital Santa Lúcia Sul e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E tamo aí, tenho também a página Emergência Rules, também para falar sobre medicina de emergência. Então vamos lá, Júlia. Eu acredito que a importância desse episódio, que veio na minha cabeça quando eu pensei em fazer, é esclarecer para os ouvintes o que são as atitudes e procedimentos que podem atrapalhar na condução da ressuscitação cardiopulmonar. Afinal de contas, a RCP é um momento de grande estresse e também de grande demanda cognitiva, né? Grande carga cognitiva. E óbvio, existem vários tipos de PCR, a gente não pode generalizar as PCRs, né? Tem as traumáticas, as não traumáticas, as intra e as extra-hospitalares, que têm desfechos diferentes. As PCRs onde a causa da parada está evidente, aquelas onde não está, tem a ESP e a pseudo-ESP, que a gente só vai conseguir diferenciar isso aí com ultrassom. Então, dito isso, o líder da RCP ele precisa ter clareza das ações, assim como ele precisa reduzir a carga cognitiva para conseguir tomar as melhores ações. E muitas vezes, né, nos cenários que a gente vive atualmente, a gente não tem aquele mundo ideal em que o líder não está participando fazendo outras coisas na RCP também, né? O líder já tem outras coisas para fazer também. Isso significa, então, uma carga cognitiva aumentada, né? Então, as informações, quanto mais informações a gente tiver que não vão contribuir para o manejo do nosso paciente, a gente precisa tentar reduzir essas informações, essas ações desnecessárias, quando não eliminar essas ações, né? E a gente vê isso, por exemplo, eu queria começar com uma coisa simples, uma situação corriqueira até. Você está com um paciente na sala vermelha já faz um tempo, por exemplo, né? Vamos pensar um paciente lá que está com uma sepse, que está piorando, que está com uma droga vasoativa alta ali. Aí esse paciente entra em PCR. Esse paciente já estava monitorizado, já está com os eletrodos lá para monitorização cardíaca. Ele pode continuar sendo monitorizado pelo monitor. Dá para checar o ritmo no monitor. A gente só precisa garantir que os fios vão continuar bem conectados e não vão atrapalhar as compressões torácicas, né? Você não precisa tirar tudo, colocar os cabos do desfibrilador. Isso você está perdendo tempo. E você pode também, ao mesmo tempo que você checa o ritmo pelo monitor, você consegue checar o ritmo também pelas pás do desfibrilador, né? Então você consegue ter duas fontes ali de checagem e até ajuda você a tirar dúvidas se você tiver alguma, né? Não precisa ter o trabalho a mais no momento onde tem muita coisa para ser feita, de tirar a cabo do monitor, colocar a cabo do desfibrilador. Então, Júlia, eu queria ouvir um pouquinho o que você tem a dizer sobre isso aí, esse detalhe que muitas vezes as pessoas esquecem e querem porque querem monitorizar a ressuscitação cardiopulmonar através do desfibrilador. O que você acrescentaria ou comentaria sobre isso? Perfeito. E é engraçado, né? Que é uma coisa cultural, né? Em todo lugar isso acontece. Em vários lugares que eu trabalhei realmente acontece dessa forma. E entre tantas brigas que a gente tem que tomar, eu confesso que às vezes eu acabo relevando, porque você tem que escolher suas brigas, né? Cada dia é uma briga diferente. E parece, assim, não vai mudar, né? O que o aparelho está fazendo é a mesma coisa. Então, assim, não vai ser uma coisa diferente do que... Pode ser momentos diferentes, mas o que você está vendo ali, o diagnóstico é o mesmo.
A única coisa que tem que tomar cuidado, e aí é muito importante, você conhecer o desfibrilador. Você tem que saber como é que o aparelho funciona. Você tem que saber onde é que estão os botões e você tem que saber como é que você faz pra, enfim, mexer nele. Porque você vai ter que selecionar aonde é que o monitor do desfibrilador e aí o aparelho às vezes não funciona, isso já aconteceu. Se o paciente não tiver, por exemplo, você tem que dar o choque e o aparelho ele não está setado para monitorizar na pá e não está conectado o fio do eletrodo, você vai tentar dar o choque, ele vai dizer que está faltando alguma coisa, ele não vai deixar você dar o choque. Então, para dar o choque, sem ele estar monitorizado no monitor do desfibrilador, ele tem que o paciente tem que ser monitorizado pela pá. E aí você vai ter que mudar isso, porque às vezes vem de default, então às vezes está lá já pronto, né? O aparelho já liga monitorizando na pá, às vezes não. E aí você vai ter que saber. Então, cada aparelho vai ser de um jeito. E aí você vai ter que tá checando isso. Se o paciente para com o monitor, então eu vou colocar para monitorizar na pá, que na hora de dar o choque vai funcionar. E aí você pode diagnosticar monitorizando no monitor. O que você vai enxergar é a mesma coisa, não vai fazer diferença, né? Só vai ser mais rápido, uma coisa a menos que você vai fazer. E isso é muito importante para ritmo chocável, porque quanto antes você souber que é um ritmo chocável, quanto antes você der o choque, melhor para o paciente. Então, tirar os eletrodos. Colocar outros eletrodos, você pode perder aí, dependendo da situação, até 1 minuto, né? Que é uma coisa, nossa, muito grave nessa situação. Nem só isso, né? Se você for tirar os eletrodos, sei lá, porque você quis tirar os eletrodos do monitor e você for só monitorizar pela pá, é um tempo do quem está comprimindo sair de cima do paciente, você colocar as pás Sim. lá e aí esperar aquele delayzinho da pá, né, para você ver o ritmo, né? Isso já, se for chocável, você já perdeu tempo, né? O choque tem que ser o mais precoce possível. E a única coisa assim que eu vejo as pessoas mais reclamarem mesmo quando tá fazendo a compressão, tem aquele eletrodo que tá bem no ponto ali onde está comprimido. Beleza, tira um pouquinho aquele eletrodo, joga um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, não vai fazer diferença ali. Eu já passei por situações que eu tive um desfibrilador que, isso aí que você falou é muito comum mesmo, né? O desfibrilador, o padrão, pelo menos onde eu trabalho, ele monitoriza o D2, então você realmente tem que mudar para pá. Se você não souber disso, você não vai estar vendo nada na pá e você vai achar que não está funcionando. E eu passei por uma situação que tem um desfibrilador que às vezes quando você dá um choque, ele não consegue mais monitorizar pelos eletrodos. É algum problema que está acontecendo ali, então deixava o do monitor mesmo e ficava ali dando choque pela pá. Mas é isso, a gente precisa entender, isso é uma coisa importante, né? A gente precisa entender os nossos dispositivos. Eu já falei isso em outros episódios. Eu acho que o médico que vai entubar tem que ser responsável por saber se o laringoscópio que ele vai usar está funcionando. Da mesma forma que a gente, enquanto pessoas que vão conduzir a PCR, a gente tem que estar sabendo como que funciona o desfibrilador, que é tão importante ou mais importante do que o laringoscópio, né? Nessas situações. E aí, Ju, eu vou levar já para o próximo tópico, que é o seguinte: a gente vê acontecer. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre o desfibrilador, você pode falar, mas uma coisa que a gente vê muito acontecer às vezes eu já vi acontecer pelo menos 2 vezes, a gente medindo a pressão arterial não invasiva durante a PCR. E assim, para os ouvintes aqui, gente, isso não se faz. O resultado da pressão arterial não invasiva, você insuflar um manguito ali, não vai mudar em nada a condução da RCP, nem te ajudar em nada. Se você tiver uma PAI, uma pressão arterial invasiva, aí sim isso pode te trazer alguns benefícios, né? O que você pode falar aí pra gente, Júlia, sobre a pressão arterial do nosso paciente durante a PCR? Sim, nossa, isso eu já vi também, é muito comum. E às vezes o paciente está monitorizado, né, quando ele paga, e às vezes a gente coloca para monitorizar automático, né, a pressão arterial de, sei lá, 2 em 2 minutos, às vezes já tava. E aí continua medindo, aí as pessoas ficam querendo falar, olha, tem pressão, aí voltou, aí não sei o que, aí não tá pegando pressão. E realmente, essa informação, nesse momento, não serve para nada por vários motivos. Um deles é muito ruído. A gente tá mexendo no paciente, né, e aí isso atrapalha a medição. E de toda forma não quer dizer nada, né? É uma informação que não é precisa, porque, enfim, naquele momento, né, que mediu ali o batimento, né, era um tipo de massagem cardíaca, não é o pulso do paciente, então, não é o pulso natural do paciente, então é uma informação
completamente não fidedigna, que não serve para nada. Às vezes a gente tem que tomar esse cuidado cognitivamente de não usar aquela informação para absolutamente nada enquanto o paciente estiver em reanimação. Agora, a pressão arterial invasiva é diferente, porque o catéter está lá dentro da artéria do paciente. Então você consegue ter uma avaliação dinâmica da qualidade da massagem cardíaca, inclusive se o paciente adquirir o retorno da circulação espontânea, né? Porque isso muda. E é um parâmetro que a gente tem usado cada vez mais para dar prognóstico para esses pacientes, né? E para avaliar a qualidade da reanimação. Porque o que a gente está avaliando de forma indireta, quando a gente está avaliando a pressão arterial invasiva, é a pressão de perfusão coronariana. E a gente sabe que o paciente só volta, então o coração só volta a bater sozinho quando a pressão de perfusão coronariana está acima de 20 milímetros de mercúrio. E aí eu sei de forma indireta que quando a pressão arterial coronariana está acima de 30, a pressão arterial diastólica está acima de 30, provavelmente a perfusão de perfusão coronariana está acima de 20. Então, o que eu quero é fazer uma reanimação, uma massagem cardíaca e todo o contexto da reanimação, né, do que eu estou fazendo, para gerar uma pressão arterial invasiva, uma pressão arterial diastólica acima de 30. Então, em torno de 30, né? Então, que isso me mostra que esse paciente está recebendo uma pressão de perfusão coronariana acima de 20, aumentando a chance desse paciente voltar. Então, se está muito baixo, eu preciso ali avaliar melhor o que eu estou fazendo, né? Qual o momento da PCR e como é que eu estou fazendo essa reanimação, inclusive a massagem cardíaca, que de repente ou está no lugar errado ou não está sendo efetiva, né? Que o básico tem que ser muito bem feito, né? E essa é a massagem cardíaca bem feita é uma das coisas mais importantes para garantir que o paciente tenha ROSC. Exatamente, e essa, você falou uma coisa que eu gosto muito de reforçar, assim, a gente precisa fazer o básico bem feito. É o que a gente sabe, assim, e talvez seja indiscutível, de que o que vai mudar a mortalidade do nosso paciente é compressão bem feita e choque o quanto antes, nos ritmos chocáveis, né? Se a gente for parar para pensar, a gente comprime muito mal. A gente ou comprime muito rápido, ou muito devagar, ou muito superficial, ou muito profundo, ou no local errado. Falando disso, a pressão arterial invasiva, se a gente tiver esse recurso, ainda mais se for para aquele paciente, né, que tá ali naquela sua sala de emergência já há um tempo, tá com algum tipo de choque cardiogênico, por exemplo, que tá usando o dobutamina, se você ter a pressão arterial invasiva dele ali te ajudaria mais no manejo, não deixe de pegar essa pressão arterial invasiva, sabe? Porque para além de tudo isso que você falou, Júlio, sobre ver qual que é a pressão de perfusão que o paciente está recebendo, a PI vai ajudar a gente em duas outras coisas, né? Três outras coisas, né? Tem a questão de ver se de repente você tem um aumento súbito na pressão arterial invasiva. Significa provavelmente que o seu paciente teve um retorno espontâneo da circulação. E outras duas coisas, né? Se você é uma pressão arterial invasiva, você consegue ver a frequência cardíaca que você está dando para o paciente, a frequência das suas compressões, né? Então você consegue ter um controle melhor se você está dando aquele 100 a 120. E uma outra coisa muito importante é que quando você comprime o tórax do paciente, a pressão arterial invasiva faz uma curva, né? Se você comprimir de novo, vai ter outra curva. Se as suas curvas são sempre iguais, significa que as suas compressões torácicas elas estão mantendo um padrão. Agora, se você tem curvas ali muito distantes, uma muito diferente da outra, significa que as suas compressões torácicas são irregulares. Uma está mais profunda, a outra está mais superficial, uma está mais rápida, a outra mais devagar. Então, a pressão arterial invasiva ajuda a gente também a controlar a qualidade da nossa compressão. Então, por mais que o nome do episódio seja o que não fazer na PCR, tá? E uma coisa, para você fazer, se você tiver disponibilidade antes, né? Não vai esperar o paciente parar e, vamos passar uma PAI agora no paciente parado. Não. Mas se o paciente tiver uma PAI já previamente, você pode saber como usar também, né? Eu queria só lembrar um negócio do eletrodo. Não sei se você consegue incluir depois, mas é que eu lembrei pode aqui. Falar. Esse negócio da monitorização, quando a gente... Uma coisa que eu aprendi quando eu estava montando uma das minhas aulas é aonde vai o V1. O eletrodo V1 é aquele que todo mundo coloca embaixo do externo,
que geralmente é o que atrapalha a massagem cardíaca. Mas esse não é o local certo do V1. O local certo do V1 é paraesternal à direita. E é mais alto ali, entre o terceiro e o quarto espaço intercostal. E assim, você não precisa que fique em cima da onde está o coração. Porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que é isso, né? Quando você vai monitorizar o paciente, tem que ficar ali em cima do coração, os eletrodos. Você só precisa ver a qualidade, desse ritmo, né? Se tá subindo curva, se não tá, se tá chocado, se não tá, é isso que você tem que ver. E aí esse eletrodo ficar um pouco mais afastado, sair ele em cima da região retroesternal, né? Não vai atrapalhar, na verdade ele vai funcionar melhor porque vai sair da área tanto do ultrassom, que ele atrapalha o ultrassom e atrapalha a massagem cardíaca. Então lembrar disso, de pode pegar esse eletrodo e afastar, que não vai alterar a qualidade do que você tá avaliando ali. E a outra coisa que eu queria falar sobre a parada, que eu acho que eu não vi aqui no roteiro, mas é uma coisa que, enfim, eu tô tentando mudar, né, entre a nossa equipe, quando a gente tá ensinando a receber pros residentes, é o negócio de checar o pulso. Que eu acho que atrapalha muito o cognitivo, no sentido, assim, que às vezes distrai do que tem que ser feito. E aí, muitas vezes eu vi isso acontecer, né, que você faz a pausa, e aí as pessoas ficam ali tentando achar o pulso e ninguém tá vendo que o paciente tá em fibrilação ventricular. E aí demora, porque fica, tem pulso, tem pulso, tem pulso. E essa pergunta, né, tem pulso, tem pulso, tem pulso, leva todo mundo a ficar esperando uma pessoa que tá ali com a mão, né, não olhar. E aí, às vezes, pode distrair até o líder de olhar pro monitor. Então, de uma forma, do ponto de vista, né, de liderança, do ponto de vista de controle cognitivo, então, a gente tem outro mantra aqui. Então, quando a gente sempre carrega o desfibrilador antes, né? Então, faltando 10 segundos, 15 a 10 segundos, a gente carrega o desfibrilador antes de terminar o ciclo. E aí, quando termina o ciclo, a pergunta é, qual é o ritmo? Não é se tem pulso. E aí, às vezes, eu falo isso bem alto mesmo, para poder gerar essa noção, né? Esse momento situacional de todo mundo olhar para o monitor e não ficar prestando atenção se o paciente tem pulso ou não naquele momento. Não é que não tem que ter alguém checando isso, né? Não era para ter se tiver alguém com ultrassom, mas se não tem ultrassom e você precisar disso, ao invés de eu ficar preocupada naquele momento se o paciente tem ou não pulso, eu quero saber o ritmo. E aí todo mundo presta atenção nisso e principalmente, né, deixar o líder ver o monitor. Se tiver ritmo, não importa, gente, se tiver ritmo, se o ritmo for chocável, não importa se o paciente tem pulso ou não. Porque o paciente tem uma arritmia instável que precisa de choque. Você precisa ser chocado. Você não vai ficar checando se ele tem pulso. Júlia, umas coisas que falam muito pra mim nessa situação, né? Mas e se for um ritmo organizado e tem que sincronizar? Cara, o paciente, a indicação de choque está clara, porque o paciente está instável, então é uma arritmia instável. Se o ritmo estiver muito organizado e eu achar que é uma TV, né, e tá muito organizado, eu vou sincronizar. Eu sincronizo e dou o choque, que é muito rápido, é só apertar um botão. E aí, se eu sincronizar e o desfibrilador não liberar o choque, eu sei que é porque ele não tá reconhecendo esse QRS, então não tá tão organizado assim, então é desfibrilar. Então eu tiro o sincronizador e choco o paciente, para ganhar tempo. Se eu olho para o monitor e é uma linha reta, então não tem nada, não tem pulso. Por que eu vou ver se esse paciente tem pulso? Mas o protocolo cagado. Volta a massagem cardíaca e aí checa se tá tudo certo, os cabos, mas deve ser uma sistolia. E aí prestar atenção, né, na qualidade. Se o paciente... Agora, o único momento que me interessa se tem pulso é se o ritmo for organizado. E aí, o que eu vou fazer, então? Ritmo organizado, eu vou olhar se tiver paciente... tiver com a curva de capnografia, eu vou olhar para a curva de capnografia para saber se estourou, para saber se esse ritmo tá gerando uma boa curva, né? Se esse ritmo tá gerando uma boa perfusão. Se tiver a PAI, eu vou checar a PAI e aí eu vou checar o pulso, né? Eu vou prestar atenção na pessoa que está sendo responsável por checar o pulso. Às vezes, a gente fica ali checando o pulso, né, na região femoral, enquanto está acontecendo a massagem cardíaca, para ter uma noção aonde que é. Mas, ok, porque se você tá sentindo o pulso ali durante a massagem cardíaca, então você tem uma ideia de que ali onde estão os vasos, então ali vai estar a artéria, se o paciente voltar, eu vou sentir melhor o pulso, ok. Só que eu tenho que lembrar que a qualidade desse pulso que eu estou sentindo durante a massagem cardíaca não quer me dizer nada, não tem relação direta com a qualidade da massagem cardíaca. Então, o que serve para avaliar a qualidade é curva de capnografia e a curva da PAI, da pressão arterial diastólica. Mas, ok, assim, também não sou contra isso. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é com isso.
E outra coisa que às vezes quem que a gente coloca pra checar pulso, né? Eu já cometi esse erro algumas vezes. Às vezes a gente coloca um interno pra checar pulso, que é a pessoa que tem menos experiência. E é muito difícil checar pulso, gente. Não é uma coisa, não é natural, né? A gente acha que é uma coisa muito simples checar pulso, mas checar pulso em mim, tô aqui com uma pressão normal, uma PAM boa, ok, é muito fácil. Mas num paciente pós-parada, não. Então a pessoa pode ter dúvida. E ainda mais se ela não tiver experiência, ainda mais se ela estiver nervosa, ainda mais se tá todo mundo olhando pra cara dela. Ela pode ficar na dúvida se ela tá sentindo ou não. Então, o ideal é parar de checar pulso e usar ultrassom. Se eu não tenho disponível, não tenho expertise, tomar cuidado com em qual momento que eu vou usar essa informação. Não sei se você concorda, Adriel. Eu acho que realmente, se a gente for olhar para os estudos, né, tem estudos que colocam em dúvida a nossa capacidade de checar o pulso, né? Tem estudo falando que até 50% das vezes um paciente tem pulso e a gente não sente, né? Então, há de se questionar o que quem está fazendo sentindo o pulso, né? Qual seria a outra alternativa? A outra alternativa é o ultrassom. Talvez, há alguns anos atrás, talvez há 4 anos, quando eu comecei esse podcast, eu falaria que checar o pulso através do ultrassom seria algo avançado, né? Algo que, né, não seria todo mundo que estaria fazendo. Mas as coisas evoluem, né? E hoje em dia o ultrassom já está muito mais difundido. E assim, se você usa o ultrassom para passar um acesso, que é uma das coisas mais comuns, os usos mais comuns aí que todo mundo tem usado hoje em dia, né? Seja o emergencista, seja o clínico, seja o cirurgião, talvez seja um pouco duvidoso ainda, né? Mas o ultrassom tá lá, né? Se você sabe ver onde está as suas veias e artérias, é só você apertar o botão lá do Doppler que você vai ver se tem pulso ou não. E realmente o ultrassom é mais fidedigno para você checar o pulso. E a grande questão que eu acho que a gente tem aqui, eu concordo plenamente com você no que você está falando, assim, entre checar o pulso e checar o ritmo, se você tá lá, aí a gente tem que juntar tudo que a gente está falando aqui, né? Se você tá lá monitorizando o teu paciente pelo monitor, não tirou o monitor, né? Tá com o desfibrilador ali só para dar o choque, ou tá checando ali pelo seu desfibrilador, já tá setado para checar na pá, tu já tá com a tua pá carregada, porque se você precisar dar o choque, você vai dar o choque. Se você realmente se liga de checar primeiro o ritmo e não o pulso, realmente vai ser o ritmo vai ditar a sua conduta. Pô, se tá em FV, se tá em TV, eu vou chocar. E se não tiver, beleza, tá em linha reta, ok, vamos parar, vamos voltar à compressão, a gente vai fazer nosso protocolo cagado enquanto a gente está comprimindo, porque eu não vou perder mais 30, 40 segundos que seja esperando consertar tudo para ver realmente se é uma linha reta. Então, você ter isso em mente, pô, vou checar o ritmo primeiro, vai te ganhar tempo, vai provavelmente ser muito mais benéfico do que deletério para o seu paciente. E aí tem aquela grande questão, né? A questão de quantas pessoas estão ali ajudando você a conduzir essa parada, né? Porque quem é que vai checar o pulso, quem é que vai checar o ritmo, né? Normalmente é a mesma pessoa fazendo isso, ou pior, muitas vezes são muitas pessoas fazendo a mesma coisa também, né? Então você ter determinado quem é que vai fazer isso e começar, porque muitas vezes, talvez pelo medo que as provas de ACLS causam e as pessoas têm medo de errar qual é o ritmo, e não é tão difícil assim você checar o ritmo, né? As pessoas tendem mais a focar no pulso. A gente precisa olhar o ritmo também. Então eu concordo aí com essas informações, com esse racional que você trouxe de que a gente precisa dar mais atenção para o ritmo. E aquela coisa que você falou, né, da posição do V1. A posição do V1 é muito importante a gente saber que ela não é ali no meio do externo ou perto do tifoide, e ela atrapalha a gente até para fazer ultrassom quando a gente está examinando o paciente de rotina ali, né, para fazer uma janela cardíaca subtifoide ali, ela atrapalha bastante também. Então, eu concordo com você, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final do episódio. Eu queria comentar uma outra coisa que eu acho que não é incomum a gente ver a seguinte situação. Um paciente ele sofre uma PCR, seja lá qual for o motivo, e o médico sai correndo para intubar. E aí eu queria reforçar aqui, intubação não é prioridade na PCR. E eu vou repetir, intubação não é prioridade na PCR. As prioridades elas precisam ser óbvias. Compressão de qualidade e desfibrilação precoce. Se for para colocar uma terceira prioridade, não é intubar, é ventilar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Júlio.
Quando é que a gente vai entubar? Como é que é esse processo assim? Parou, preciso entubar? Como que é? Uma vez, eu recebi um paciente que eu reanimei por 1 hora. E aí, convido todo mundo aqui para ir no ECME, que vai ser o congresso lá em Campinas. Então, vai ser excelente. Eu vou contar essa história completa lá, fazendo aqui um merchan. Aproveitando, desculpa, Adriel. E esse paciente, eu reanimei ele por 1 hora. Eu entubei ele com mais de 15 minutos de reanimação. E ele saiu sem nenhuma sequela neurológica. Com 15 minutos. Por quê? Porque ele estava sendo bem ventilado. Tá? E essa é a questão, porque isso não é a prioridade. A intubação, num ritmo chocável, principalmente, não é a prioridade. Agora, uma outra história. Uma vez, eu estava de plantão e me chamaram para ajudar numa reanimação do paciente na enfermaria da ortopedia. E aí, bom, o paciente está parado, alguém me chama. Se eu não tenho um paciente parado comigo aqui agora, eu vou lá ajudar esse paciente que está mais grave. E aí, fui lá correndo. Quando eu cheguei lá, a cena que estava acontecendo era um monitor desligado, o desfibrilador desligado, e uma pessoa tentando entubar o paciente, não estava conseguindo, né? E aí a equipe falou assim pra mim, quando eu cheguei, né, me apresentei, oi, eu sou a doutora Júlia, sou a médica aqui da emergência, me chamaram aqui, vocês estão precisando de ajuda? Porque eu nunca chego achando que eu é que vou resolver o problema, né? Porque eu não gosto que as pessoas chegam na minha liderança assumindo, né? Então, assim, tem que ver o que tá acontecendo. E aí, vieram pra mim e falaram assim, não, doutora, era um médico, né? Eu não tô conseguindo entubar, você pode me ajudar aqui a entubar o paciente? Aí eu perguntei assim, qual que é o ritmo? E aí todo mundo olhou pro monitor desligado. E aí eu falei, vamos monitorizar o paciente? Faz quanto tempo que ele tá parado? 15 minutos. Aí a gente, peguei o paciente, passei a Guedel, posicionei a BVM e vamos checar o ritmo. Era claro que era o ritmo chocável. E aí você quer morrer, porque tem 15 minutos que o paciente estava ali e ninguém tinha dado choque. Então, assim, eu entendi que, ok, é que o paciente vomitou e parou. Então, assim, o meu racional é que, era uma hipóxia. Mas, gente, tem que fazer o básico bem feito. E aí você vai checando ali as coisas, as prioridades. Então, na sua cabeça, a prioridade ela tem que estar muito clara. E quando você tem essas prioridades claras, você vai fazendo isso, vai checando essas prioridades e vai tirando isso, né, do seu horizonte. Então, você vai fazendo ali o que é mais fácil, o que é mais rápido, checando a prioridade, e aí você vai se preparando, né, para você indicar ou não essa via aérea de forma mais segura e no momento mais apropriado, garantindo que você fez o básico bem feito. Então, garantiu massagem, monitorizou, checou o ritmo, chocou o paciente, agora sim, vou avaliar a indicação da intubação. O ideal é que a gente tivesse pelo menos dois médicos conduzindo, ajudando durante uma reanimação, porque realmente ajuda muito. E aí eu tenho que falar que no meu plantão eu tenho geralmente 3 médicos, né? Que é o R1, o R2 e o R3, e aí mais eu lá, então são 4. Então é muito fácil eu falar assim, cada um faz uma coisa e presta atenção nas prioridades. Mas eu também trabalho no hospital, que eu sou médica, que eu sou a única médica, né? Quando eu tô conduzindo a reanimação. E aí nesse cenário, eu me preparo para lembrar dessas prioridades. Porque até, eu não sei... Eu tenho uma teoria que é o seguinte, quando a pessoa não está acostumada a conduzir essas situações de alto risco, né, e ela está com um load cognitivo muito alto, então tem muita coisa ali, muita informação em cima dela, e aí eu preciso processar essa informação, eu vou focar minha energia numa habilidade motora, que eu tenho certeza que é o médico que faz, que é a intubação, porque isso meio que me dá uma sensação de que eu estou agindo, que eu estou fazendo algo, e aí como se eu estivesse ajudando aqui de alguma forma, porque eu estou fazendo essa parte que é uma parte só médica. Então eu acho que a pessoa meio que se esconde nesse negócio de intubar o paciente para poder tentar resolver esse tanto de coisa cognitiva. E aí depois que eu fizer isso, porque é só o médico que faz, depois eu faço as outras coisas. E aí a gente tem que lutar contra isso. E como é que a gente faz isso? A gente organiza a nossa forma de pensar. Então quem lida com isso, né, sempre, quem está acostumado a lidar com essas situações, vai ficando mais fácil com o tempo. A gente consegue organizar isso melhor. Então na minha cabeça, quando eu tô nesse hospital, eu recebo um paciente em parada cardíaca ou um paciente meu para, é dessa forma que eu vou pensar. Eu vou focar no... Então, gente, vamos lá. Começa a massagem cardíaca, vamos monitorizar o paciente se ele já não estiver monitorizado. E aí, se ele já estiver monitorizado, puxa o carrinho de parada, conecta aqui a PA no modo... o desfibrilador no modo PA.
E aí, carrega o desfibrilador, para a massagem, checa o ritmo. Ritmo chocável, choco, volta a massagem. Agora sim, vamos olhar aqui essa via aérea, se eu for a médica sozinha. Dependendo da equipe, se for uma equipe muito boa, a enfermagem já passou a Guedel e já está ventilando com a BVM. E aí eu só vou ali checar a qualidade dessa ventilação. E tem muita informação que a gente tem que tirar ali dessa hora, né? Se tem um outro médico, também esse outro médico vai ficar responsável por isso. E o médico que fica responsável pela ventilação, ele não pode se distrair com o resto da reanimação. Ele tem que prestar atenção ali na BVM, na ventilação, na qualidade da ventilação. E aí ele tem que prestar atenção e tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você se distrai com o que está acontecendo ali, no choque, na massagem, nas coisas, na adrenalina, me dá uma raiva, né? Que também todo mundo fica na adrenalina e esquece de avaliar essas coisas. Então essa pessoa, ela tem, qual que é o trabalho dela? Ela vai abrir a boca do paciente e vai olhar a boca do paciente para saber se ele vomitou, se tem muita secreção, se precisa aspirar. Então você já pode colocar isso no seu cognitivo, de já tá preparado ali para aspirar. Às vezes tá pronto o aspirador, às vezes não, mas você tá olhando ali a urgência da necessidade dessa aspiração. Você vai passar a Guedel, você vai colocar a máscara de BVM, vai tentar ali passar essa Guedel com cuidado para tirar a língua da frente, né, para realmente abrir a via aérea do paciente, vai colocar a máscara e aí alguém vai ambusar. E aí você vai prestar atenção na qualidade dessa ventilação. Se esse ar, ele tá conseguindo entrar de forma simples ou se tá tendo obstrução. Se não tá conseguindo passar por algum motivo, se você tá tendo resistência nessa ventilação. Se a sua máscara, ela tá bem... E aí você tem que fazer isso, segurar a máscara sozinho, para segurar ela com qualidade, pro ar entrar, para não ficar vazando. Você sozinho ficar com ambu, você não consegue garantir a melhor ventilação. E se você está garantindo isso, se você está ventilando bem esse paciente, você pode fazer, nesse momento, né, fazer outras coisas para garantir que esse paciente está recebendo o choque, que é mais importante nessa situação. Agora, se eu estou vendo muita secreção, arroz, feijão, carne, né, não estou conseguindo aspirar e está tendo resistência por algum motivo na BVM, inclusive se eu tiver o capnógrafo para me ajudar nessa avaliação, aí eu vou indicar a intubação de forma mais precoce, ou passar a máscara laríngea, ou realmente falar assim, não, né, você conduz aí a reanimação, eu sou o segundo médico aqui, eu vou indicar a intubação para esse paciente que vai ser mais rápido. Então, quando você elenca prioridades e você avalia a ventilação do paciente, você consegue organizar melhor essa reanimação de uma forma que seja mais efetiva para o paciente. Não, perfeito. Teve várias coisas que eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando. Por exemplo, essa questão do médico que corre para entubar porque é um ato médico e aí ele se esconde. Gostei desse termo que você falou, se esconde no ato de entubar. Uma coisa que eu fiz, infelizmente eu não consegui colocar em prática porque a gente não teve essa oportunidade. Mas aqui no hospital onde eu trabalho tem residência multiprofissional de enfermagem, né? E a residente de enfermagem de emergência, eu falei para ela, você já passou uma máscara laríngea? Ela falou, não. Eu falei, então é o seguinte, você vai andar com a máscara laríngea no teu bolso, porque quando chegar uma PCR, vai passar a máscara laríngea. Porque, bem, intubação pode ser um ato médico, mas a máscara laríngea não é. E aí, a máscara laríngea não sendo, eu consigo tirar o médico dessa jogada e falar, eu preciso ventilar um pouco melhor esse paciente. Passa a máscara laríngea. Quantos enfermeiros já passaram? Muito poucos que a gente sabe, né? Principalmente no intra-hospitalar. Então, assim, a gente pode transformar essa situação que é só um ato médico agora em um ato compartilhado com o enfermeiro também, que é muito mais fácil de fazer, que vai garantir essa ventilação. E aí, às vezes nem precisa passar a máscara laríngea, né? Só colocar a Guedel para ajudar a ventilar melhor. E aí é o que você falou, assim, demorou mais de 15 minutos para intubar o paciente e mesmo assim deu certo. Por quê? Porque a intubação não é o foco. O foco são outras coisas. O foco é comprimir, o foco é chocar, o foco é tratar as causas tratáveis. Obviamente, se a causa tratável foi hipóxia, de novo, hipóxia pode ser uma falha de ventilação e você ventilar melhor o paciente pode resolver. E aí, às vezes, talvez você realmente vai precisar intubar por hipóxia para uma obstrução alta, aí talvez vai precisar realmente fazer uma crico, né? São outros cenários. Mas antes disso, você precisa pelo menos garantir ali uma perfusão coronariana, né? Um fluxo coronariano e cerebral que você vai conseguir com a sua compressão de qualidade. E aí tem uma questão que eu sempre penso também, que é, por exemplo, aquele foco no ritmo e não no pulso. Se meu paciente tem um ritmo chocável e eu dou o choque e meu paciente sai dessa PCR em 2, 4 minutos, né, um ciclo, 2 ciclos,
Ele não foi entubado, beleza, é uma coisa a menos. Agora, se eu corri para entubar esse paciente, agora eu tenho um paciente entubado, que provavelmente eu vou precisar sedar, vou precisar gastar o ventilador mecânico. São recursos a mais que, se eu tivesse minhas prioridades em ordem antes ali, era coisa a menos que eu ia gastar agora, coisa a menos que eu ia precisar fazer, é risco a menos que eu ia expor esse meu paciente, né? Então, por exemplo, entubar um paciente em FV no primeiro ciclo, talvez não seja uma das melhores coisas de boa prática médica se fazer. Talvez eu devesse focar em outras coisas. A gente deveria estar repensando por que a gente está focando tanto assim em intubação. Gostei muito dessa questão que você falou do médico se esconder nesse ato de intubar, quando realmente a gente precisa pensar em comprimir melhor, em focar no ritmo, fazer a desfibrilação precoce e talvez não, né? E com certeza ventilar melhor esse paciente. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa antes da gente ir para o próximo tópico. Não, perfeito, assim, só nessa questão que é isso, né, o foco é garantir a ventilação adequada, assim, às vezes é muito comum eu ver a pessoa que tá na ventilação, mesmo você tendo uma pessoa responsável por isso, ela se distrair, ficar prestando atenção na reanimação e não prestar atenção na qualidade do que ela tá fazendo ali, ou ambulando rápido demais, ou não prestando atenção se aquilo se tá realmente abrindo a via aérea do paciente ou não. Então, e é isso, você precisa ter esse controle cognitivo de alencar prioridades. E às vezes você passa a máscara laríngea e você tem que prestar atenção se ela está bem posicionada, se ela está funcionando, se não está vazando, se não tem muita secreção que está atrapalhando ela. E você tem que segurar ela firme ali para ela não dobrar, não virar, não sair da posição ideal. Então, exige uma atenção ali pro que você está fazendo, né? E aí tem que ter esse cuidado para você. E é isso, se a sua prioridade é ventilar, garantir uma ventilação adequada e não garantir um tubo, então, né? Então, se você garante, se você coloca isso, né, de prioridade na sua cabeça, você presta melhor atenção nisso e você garante isso de forma mais segura para o paciente. E duas coisas só que eu esqueci de falar sobre isso é o seguinte, né? Você chega um paciente parado. Olha quanta coisa que você tem que fazer, né? Monitorizar, pegar o desfibrilador, definir quem que vai fazer o que, se isso já não tiver definido previamente, né? E aí, imagina você acrescentar tudo isso, o quê? Pegar um laringoscópio, separar um tubo, testar o cuff, pegar, que seja o bujo, o fio guia. É mais coisa que você acrescenta para aquele momento que você já tem muita coisa para pensar. Então, coloca ali a bolsa, a válvula máscara, o bambu para você começar a ventilar seu paciente, e aí conforme as coisas vão se encaixando na sua RCP, você vai e se prepara para entubar se for necessário. E aí, quando você vai entubar? Bem, quando o paciente tiver ali uma via aérea muito contaminada, né, vomitou, tomou uma HDA, que aí você precisa garantir aquela via aérea para diminuir, né, a broncoaspiração desse paciente, ou se é uma RCP que você viu, já está no terceiro, indo para o quarto ciclo, e você viu que ela vai longe ainda, então você já faz mais sentido você pensar em entubar, não somente em ventilar esse paciente. Mas, falando disso, eu quero pular agora para o bicarbonato, porque o bicarbonato é aquele negócio, né, tem sempre tá ali na PCR, e as pessoas essa PCR já tá prolongada, ninguém mais sabe o que fazer, e às vezes naquela de querer fazer algo a mais para tá fazendo alguma coisa, surge alguém falando, vamos fazer bicarbonato. É compreensível, né, ver muito médico por aí fazendo bicarbonato na PCR, porque o ACLS de 1976, né, orientava a realização do bicarbonato de maneira rotineira. Acontece que os anos foram passando, os estudos foram sendo publicados e a gente viu que o bicarbonato só não traz benefício, como ele pode ser deletério. E aí você pode falar, mas Adriel, e a acidose? Pois é, um racional que muita gente usa é justamente baseado no fato de que a acidose ocorre na PCR e essa acidose poderia ser combatida pelo bicarbonato. Mas uma coisa é o racional que a gente tem num ser humano fisiologicamente saudável e o outro é no fisiologicamente doente, muito doente, né, no caso do paciente parado. Esses racionais não são os mesmos. Por exemplo, podemos combater esse racional do bicarbonato vai melhorar a acidose com outro racional. O bicarbonato vai gerar mais CO2 e esse CO2 vai piorar a acidose. E também, como é que faz bicarbonato? Faz 100 ml, faz 250 ml, faz 1 mEq por quilo, em bolos rápidos, né? São muitas as dúvidas
e maior ainda é a carga cognitiva, e poucas são as certezas envolvidas com o bicarbonato. Talvez uma das poucas certezas seja que o bicarbonato pode ser benéfico em PCR por intoxicação tricíclica. Aí talvez seja uma certeza. Mas eu queria te ouvir, Júlio, o que você pode falar pra gente do bicarbonato na PCR? Poxa, eu não tenho nem muito a acrescentar, porque é isso, assim, exatamente isso. Acho que o que eu poderia acrescentar seria que a gente precisa aprender a desaprender pra gente se manter atualizado. A gente precisa tomar cuidado pra gente não casar, né, com as nossas crenças, com o conhecimento, né, como se o conhecimento fosse parte de quem a gente é. Porque o conhecimento, né, muda. Então é isso, né? Então uma coisa que foi feita, que foi, né, indicada com o que a gente tinha de evidência em 1979, não é a mesma coisa hoje, né? A gente tem que ficar ok com isso. Por que eu tô falando isso? Porque senão você achar que não fazer o bicarbonato, você vai ter a sensação de que você está fazendo mal para o paciente. Eu já vi muito acontecer isso, de que chegar uma pessoa no meio, né, do que está acontecendo, 20 minutos de RCP, e aí a pessoa nem era, né, nem era para estar ali, e aí a pessoa começava a falar assim, não, mas como assim não fez bicarbonato? Mas tem que fazer, cadê o bicarbonato? Não correu? E aí a equipe fica com a sensação de que ela está fazendo algo ruim para o paciente, né? Isso também, a gente também coloca aí dentro a adrenalina, porque é isso, né? Quando a gente acha que a gente está fazendo bem para o paciente, quando a gente está fazendo algo. Então, se a gente não tomar cuidado, não fazer, a gente fica com a sensação de que a gente está omitindo algo para o paciente, ainda mais quando é uma coisa que é corriqueira e as pessoas acham que não tem mal nenhum, né, fazer, né? Parece que vamos fazer soro, pode ir fazendo, faz oxigênio, vai fazendo, parece que não está fazendo mal, mas quando você olha para as evidências, é justamente isso. O que você tem que pôr na sua cabeça é que em alguma situação, o fazer, na verdade, você está diminuindo a chance desse paciente recuperar mais rápido. Então, tem que estar muito claro isso na sua cabeça. E você consegue fazendo isso quando você assume que as evidências elas vão mudando, você tem que tomar um cuidado, então quando continuar a se manter sempre estudando, lendo, indo a eventos, conversando com outros especialistas, que vai tornando mais fácil para você entender isso, né? E aí ali quando você tiver, né, com a sua equipe, você conseguir também informar as pessoas dessa forma, né? Calma, não tem, nesse paciente, nesse momento, não tem indicação, porque não vai ter benefício. E fazer isso, na verdade, pode diminuir a chance desse paciente recuperar mais rápido, né? E indicar de uma forma mais precisa, baseado no quadro clínico do paciente, né? E é justamente isso. Se o paciente, onde é que vai realmente fazer muita diferença, né? Quando o bicarbonato está sendo usado como um antídoto, no caso de uma intoxicação por tricíclicos, por exemplo. Então, não é a mesma coisa da acidose na CAD, né? Eu já vi fazendo 1 litro de bicarbonato, assim, não tá fazendo certo, não é esse o foco do tratamento, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Muito bom. E agora a gente vai chegar na parte que talvez eu ou você, ou nós dois, façamos alguns inimigos, mas a gente vai discutir sobre isso, que eu acho que é uma coisa que precisa ser racionalizada também, né? Porque a gente tá falando aqui o tempo todo, esse episódio é um episódio para convidar todo mundo a não fazer a RCP de uma forma sem pensar, sem racional nenhum envolvido desde o começo, né? E isso ajuda a gente a racionalizar nossos recursos e a não fazer coisas só por fazer e ir no automático, né? Essa questão do bicarbonato é a mesma coisa, as evidências vão melhorando, né? Então, a gente não está entubando todo mundo hoje em dia com tiopental, porque a gente foi mudando a nossa prática e a nossa ciência. Da mesma forma, a gente também está, se tudo correr bem, abandonando o midazolam e o fentanil na intubação por conta disso. As evidências vão mudando. Então, eu queria falar sobre gasometria na PCR agora. Alguns de vocês podem se perguntar, né? Para que vocês estão colhendo gás durante a PCR? Alguns podem falar que estão fazendo isso para ver o potássio, outros podem dizer que é para ver a acidose. Eu queria conversar um pouco sobre isso. Porque quando a gente tem um paciente em PCR, como eu falei lá atrás, PCR não é tudo uma coisa, existem vários tipos de PCR diferentes. A gente espera que o paciente vá ter um metabolismo anaeróbico, que aumente a produção de ácido lático, que vai ter acidose. A gente espera também que vai ter uma produção e uma retenção de CO2, que vai levar a mais acidose. E a gente espera também que vai ter morte celular, que vai levar à liberação de potássio e de ácido, de H+, para a corrente sanguínea.
Então, você não precisa da gasometria para saber que o seu paciente está acidótico. E também, a gente pode colocar em dúvida aí se o potássio aumentado na tua gasometria, a depender do momento que você colheu essa gaso, se esse potássio alto é causa ou é consequência da PCR. E aí eu volto no que a gente disse no começo do episódio, que é a carga cognitiva. Você vai estar adicionando mais uma informação num contexto que pode ser mais para confundir do que para ajudar. Porque se o paciente está parado aí já há 25 minutos e alguém colheu uma gaso, e aí o potássio está alto, beleza. O que você vai fazer com essa informação, né? O diagnóstico da hipercalemia esse diagnóstico da hipercalemia, né? Ele é um resultado de um potássio anterior à PCR ou ele é o contexto do paciente? Você não vai achar artigo falando sobre o diagnóstico de hipercalemia através de gasometria na PCR e nem vai achar essa recomendação na CLS. E a gente soma isso outros dois fatores, né? Como eu falei, o momento da coleta da gasometria é no início da PCR ou é já com ela avançada, é de um paciente que veio de fora já com parada. E a garantia também se essa gasometria é venosa ou arterial. Tudo isso são fatores confundidores. Então, Julie, queria por favor sua opinião aí sobre coleta de gaso na PCR. Perfeito. Até brinquei com o Adriel aqui no começo que a gente ia brigar, porque eu sou super fã da gasometria na parada cardíaca. E às vezes eu já arrumei várias brigas, inclusive no Twitter. Muito engraçado. O Twitter era, né, um local muito divertido. Enfim, desafiador, muito desafiador também, porque, enfim, as pessoas são muito apaixonadas pelos conhecimentos delas e é muito interessante, né? Porque quando ela não tem um filtro, né? Ela não tá olhando na sua cara e ela tá olhando para um monitor, ela consegue realmente colocar ali, né, toda a paixão dela pelo conhecimento que ela tem na hora de discutir. Isso é muito interessante. E eu já arrumei muitas brigas por conta dessa minha visão. E eu concordo 100% com tudo que você falou. A gente, como tudo na medicina, a gente tem que ter uma noção, né, tem que ter cuidado com a informação que a gente está recebendo, de qual é o momento dessa informação. Eu vou dar um exemplo recente. É claro que, né, experiência única não é o suficiente para ditar evidência, né? Então é o nível mais baixo. Mas não é porque a gente não tem estudos, não é porque não está escrito no ACLS que não necessariamente tem o seu valor. Então eu começo com essa premissa. E o que acontece? A gasometria, eu gosto muito da gasometria, o quanto antes ela for coletada. Então, quanto mais precoce da parada cardíaca, mais ela vai estar relacionada com a causa que levou esse paciente a parar do que com a evolução da reanimação. Então, quanto antes eu coletar, melhor. Porém, o básico tem que ser bem feito. Eu não vou coletar uma gasometria antes de checar o ritmo, antes de avaliar a ventilação do paciente, antes de garantir uma boa massagem cardíaca. Então, assim, primeiro eu vou fazer isso. Então, na minha cabeça, funciona assim. O paciente parou, começa a massagem, monitora o paciente, checa o ritmo, se for ritmo chocável, choca, avalia a ventilação, vamos colocar a capnografia e aí coletar uma gasometria. Nesse momento, eu não quero avaliar essa gasometria, não é para avaliar os gases. Então, eu não quero avaliar se esse paciente tem uma hipóxia baseada na gasometria. Mas ela pode me ajudar, principalmente paciente internado, que pode ter muito distúrbio do eletrolítico, para fazer essa avaliação de forma rápida e precoce. E se ela for normal, então assim, se ela não tiver alteração, isso pode tirar mais um ponto ali da minha tomada de decisão, do meu diagnóstico diferencial. Então, facilitar a minha tomada de decisão, porque me ajuda a pensar em outras coisas, né, de forma mais rápida. E teve um caso, que foi um caso recente, que eu cheguei e a paciente tinha acabado de parar. Uma paciente estava internada há vários dias e que estava evoluindo bem. Na verdade, essa paciente ela tinha alta já para observação, estava esperando um leito na enfermaria, ela estava realmente bem estável. E aí, a história era que ela tinha parado de repente. Assim, ninguém entendeu, né, por que ela tinha parado. Ela não vomitou e parou, não era ritmo chocável, e tava todo mundo, assim, em choque, assim, foi isso que eu senti, eu chegando e as pessoas conduzindo aquela reanimação em choque, porque ninguém conseguia entender. Então, na cabeça das pessoas não tava claro por que a paciente tinha parado. E a paciente estava sendo entubada, mas eu tinha sido checado o ritmo, então a primeira coisa que eu pergunto, toda vez que eu chego numa reanimação, a primeira coisa que eu, depois de me apresentar e perguntar se a pessoa quer ajuda, é perguntar o ritmo. E daí, causa, né, então, afastando isso, ritmo chocável,
paciente ia sendo entubada e tal, a próxima coisa que eu vou pensar no paciente parado é a possibilidade de ter distúrbio do eletrolítico. E era uma paciente que, qual que era a história? Era uma paciente de DRC dialítica, que tinha uma hipocalemia que estava sendo reposta e que tinha feito transfusão de hemácias no dia, na noite anterior a essa parada cardíaca, que era de manhã, né? Era 7 horas da manhã. Então, pra mim, uma das principais causas ali era a hipercalemia, porque ela não urinava, estava repondo potássio e ainda por cima tinha recebido 2 bolsas de sangue, que vocês sabem, né? Ainda mais se a bolsa for mais antiga, tem um risco maior de ter hemólise na bolsa e ter mais potássio. Então, o potássio que estava 5, se subir depois de 2 bolsas de forma rápida para 6, 7, isso pode, né, porque esse aumento rápido, mais a reposição num paciente que não está urinando, isso pode levar a um aumento rápido de potássio e causar uma parada cardíaca. Com esses dados, você poderia falar assim, você não precisa de uma gasometria, você tem um quadro clínico, você pode tratar. Só que ninguém acreditou em mim, ninguém achou que era uma possibilidade. E aí, vou ficar discutindo com a pessoa, vamos fazer... Então, o que a gente fez? A gente coletou uma gasometria, né? Depois que eu cheguei, eu pedi, já tinha ido levar. E aí, quando a gasometria voltou, o potássio estava 9. E aí, eu também fiquei, 9 é demais, né? E ela tinha coletado sangue, né? Antes dela parar, que é a rotina do hospital, só que não tinha saído o resultado ainda. E aí, a gente tratou. E assim que tratou, voltou. Teve RCE, aí chegou, né, a gente ligou no laboratório, pediu urgência e realmente o potássio estava 8,5 na gasometria, então era real aquele valor. Então ajudou muito, no caso de ajudar a fazer esse diagnóstico no caso dessa paciente. É claro que isso não é o suficiente para falar assim que toda gasometria, então todo paciente, tudo isso eu tenho que fazer. E aí eu tenho que tomar esse cuidado. Então, uma coisa é uma paciente que está com potássio de 8, 9 no começo da reanimação. Outra coisa é um paciente que está com potássio de 5,5, potássio de 6, né? Não quer dizer que... Acho que não é isso que é a causa. E a outra coisa é um paciente que vem um potássio normal e fala assim, não, realmente, se na gasometria está normal, provavelmente essa não é a causa da parada cardíaca desse paciente. Uma outra informação que a gasometria te dá é valor prognóstico para esse paciente. Então, pode te ajudar nisso. Às vezes, eu não vou ficar repetindo gasometria, nem para indicar bicarbonato durante a reanimação, mas ela pode te ajudar nisso, né? Se o que você está fazendo está melhorando, não está melhorando o paciente. E valores muito distópicos, assim, muito distantes, também te dá uma informação prognóstica e te ajuda, não vai ser o suficiente, você não vai usar só isso, mas te ajuda, inclusive, para decidir encerrar esforços. Então, assim, eu acho que tem o seu valor, ela só tem que ser, tem que tomar cuidado na hora de ser usada. E assim, tem sangue no paciente que está em reanimação, então você vai coletar esse sangue, né? A gente vai tentar direcionar de preferência com ultrassom, se não tiver, para você ter uma noção de onde estão os vasos, se não tiver, você vai realmente ali na anatomia e o sangue que você coletar, tem que tentar coletar da forma mais fisiológica possível, né? Para não ficar puxando a seringa e aí não hemolizar também a amostra. Fazendo aquele vácuo, né, na seringa, para não hemolizar a amostra, mas enfim, coletar realmente o sangue mais fidedigno possível. E eu sou super fã, então é isso. Eu queria acrescentar, realmente, isso que você falou, né, do valor prognóstico, né, que a maioria dos estudos, se você procurar gasometria parada no Google, ou onde quer que seja, o que a maioria dos estudos vai te falar são alguns estudos, poucos, né, que fizeram assim, coleta de gaso no começo da parada, coleta de gaso depois, uns 15, 20 minutos dentro da parada já. E aí o que você tem é avaliação principalmente de pH e PCO2, né, que tem associação com pior desfecho, né? O pH muito baixo, um PCO2 muito aumentado, fala a favor de um pior desfecho. E, obviamente, você não vai colher uma gás e falar, nossa, o pH está de 6,5, vamos parar de reanimar. Não, isso aí vão ser informações a mais para você, dentro de todo um contexto do paciente, decidir ou não se você vai continuar seus esforços ou não. Mas é isso que a gente tem também, não tem muito mais coisa. Agora, eu queria convidar quem está ouvindo a refletir também sobre uma outra coisa. A gente tem falado o tempo todo nesse episódio sobre a carga cognitiva, quem vai fazer o quê. A gente acabou de falar sobre intubação, né? Que primeiro você tem que fazer o básico para depois você acrescentar mais coisas e pensar em como é que você vai intubar, em preparar todo o material.
E aí eu trago isso para a gasometria. Quem vai colher, em que momento vai colher, está definido quem vai colher, né? Uma coisa é você ter mais uma pessoa para colher uma gás, um cenário onde falta gente, então já é mais uma coisa para se fazer. E aí, pô, se você tá nesse mesmo caso que você acabou de falar, né, Ju? Você tá numa PCR que você tem 3, 4 pessoas para fazer as coisas. Talvez você ia ter que bancar ali, fazer o gluconato para o paciente sem a gasometria, porque não ia ter quem colher, não ia ter quem levar e tal. Outra coisa, muitas vezes no hospital universitário, onde você tem um monte de gente ali para fazer. E aí outra coisa, por exemplo, é a dificuldade, né? Pô, os pacientes que estão em PCR, é um paciente obeso, é um paciente com uma anatomia distorcida, tá difícil colher a gás, ou é um paciente, sei lá, que está numa UTI, que já está com uma pressão arterial invasiva, ou com um central, que é só tu colocar a seringa ali, puxar e levar, sabe? Então, assim, são coisas que a gente tem que colocar em consideração também, né? Então, a gente trouxe essa questão da gaso aqui porque é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, mas a gente tem que, de novo, racionalizar, definir quem vai fazer, como é que vai fazer, por onde vai fazer e sempre voltar e lembrar. O foco é comprimir e dar o choque. E isso inclui, então, que o nosso foco também tem que ser ver ritmo. E aí, todo o resto que a gente falou aqui até agora, bicarbonato, gasometria, intubação, a gente tem que racionalizar, a gente tem que colocar de uma forma linear, assim, tipo, eu vou fazer esses passos aqui, se tal coisa acontecer eu vou fazer isso, se a ventilação não estiver boa, se a PCR estiver prolongada, eu vou entubar, tenho alguém para colher a gás agora, tá no começo da PCR, essa pessoa vai colher, porque senão vira tudo uma bagunça, senão a gente perde o foco no que realmente muda o desfecho do paciente, e aí quem vai sair perdendo é o nosso paciente, né? Você quer complementar alguma coisa ou posso ir pro finalmente aqui? Só queria, isso que você me falou me lembrou de uma cultura quando eu era interna, que eu espero que tenha acabado, mas eu gostaria de reforçar. E claro que quando você tem emergencista isso não deve acontecer mais, mas é uma coisa que eu vi assim muito comum. O paciente parou, põe um interno para ele aprender a entubar, já que tá parado. E aí... E, velho, assim, quando você para pra pensar, isso é muito louco, porque, assim, a parada cardíaca não vai dizer que você desistiu do tratamento do paciente, né? Tem muita coisa que você tem que avaliar. Então, e é uma situação de alto risco, né? Que o que você vai fazer ali pode... Se você deixa passar 1 minuto, né, de uma tomada de decisão, isso pode ter sido... Era a última chance que o paciente tinha. Então, essas decisões, elas têm que ser muito bem tomadas. E a intubação numa parada cardíaca é uma viagem difícil, porque você não consegue garantir o bom posicionamento do paciente, geralmente o paciente está reto, está tendo movimento. O ideal é que se você for intubar, você intuba esse paciente sem parar as compressões, então é uma viagem difícil. Quem vai fazer isso tem que ser uma pessoa com experiência, com habilidade. Então, não dá para deixar uma pessoa para aprender a intubar durante uma parada cardíaca, pelo amor de santo Deus. Então, eu espero que isso não esteja acontecendo mais, mas eu acho bom reforçar isso, assim. Às vezes, o óbvio tem que ser dito, né? Pois é. E aí, eu queria terminar esse episódio, a gente já falou de tudo que tinha para falar no roteiro, mas com uma coisa um pouquinho... pra gente refletir aqui, para ir um pouco além, né? A nossa condução de PCR, ela é muito em volta no ACLS, né? O ACLS ele foi feito para você padronizar, assim, para de base todo mundo estar fazendo RCP igual e com o básico, né? E aí o ACLS não inclui muitas das coisas que a gente falou aqui, né? Como foco na intubação, como o bicarbonato, como a coleta de gás, tudo isso que a gente conversou aqui não está lá no ACLS. E talvez um dos males da nossa cultura como um todo, das avaliações que a gente faz das pessoas, é a prova, né? Então as pessoas ficam muito preocupadas em passar na prova do ACLS do que realmente aprender ou estudar de forma crítica o que é que está sendo dito ali, né? Então essa preocupação de passar em prova não faz você realmente saber conduzir uma RCP de forma adequada, né? E acho que uma das provas disso, assim, que para mim fica muito mais claro é o peso que o ACLS dá na comunicação em alça fechada, e quando você vai para a prática, você vê que muita gente simplesmente ignora a comunicação em alça fechada e a comunicação é horrível durante uma RCP. E a gente, enquanto emergencista,
sabe que a nossa especialidade vai além do ACLS, né? E isso eu não tô querendo diminuir ninguém assim que fez o ACLS. De novo, o ACLS é para você ter uma base, né? É para tanto o dermatologista quanto o cirurgião torácico, recém-formado, radiologista, todo mundo, se precisar fazer o básico de uma reanimação, vai estar apto ali para fazer. Só que os nossos pacientes são complexos e o básico nem sempre vai ser suficiente. E por que eu estou falando isso? Porque todas essas discussões que a gente está tendo nesse episódio vão além do básico, né? Elas já partem de um ponto que não é o básico. E aí a gente comentou, né, do ultrassom lá, essa questão da checagem de pulso. A checagem de pulso é uma coisa extremamente falha, né? Como eu falei, até 50% das vezes a gente não vai conseguir sentir o pulso, né? Então existem outras formas. E aí o ultrassom ele entra muito nessa questão de, pô, eu não estou falando isso só porque eu sou emergencista, eu sei usar ultrassom. Já tive uma conversa até com um colega de trabalho meu que me abriu os olhos e falou, cara, a realidade é que tem muito lugar que não tem acesso a ultrassom, muito médico mais antigo que se formou numa época em que não tinha ultrassom, e pô, a gente não tem políticas, a gente não tem muitos lugares assim que fazem essa reciclagem dos médicos, que levam o ultrassom lá e falam, pô, é mais comum você ver um lugar que fala, a gente compra um ultrassom aqui, agora vocês se viram para aprender a usar, do que falar, gente, a gente comprou um ultrassom, agora a gente vai fazer um curso aqui para todos os médicos que não sabem usar, para a gente aprender a usar. E por que eu estou falando isso? Pô, a gente comentou aqui, antes de começar o episódio, de um paciente lá que eu fui atender, estava numa PCR, e que foi através do ultrassom que eu vi que o paciente estava numa FV fina. Eu coloquei lá o ultrassom, estava numa linha reta ali o ritmo do paciente, só que no ultrassom eu estava vendo o coração do paciente fibrilar. A gente chocou e o paciente voltou. Pô, isso aí é uma coisa avançada? Mas essa coisa avançada mudou o desfecho de um paciente naquele momento, né? Então, assim, ir além traz um benefício para o paciente, mas como é que a gente faz para ir além, né? Pô, a gente falou de PAI na parada aqui, né? Você falou do capnógrafo várias vezes que, pô, nem considero mais tanto um ir além assim, mas tem muito lugar que não tem capnógrafo. E o ultrassom também é uma coisa que está disponível ali, mas, pô, não tem muitas políticas, nem públicas, nem dos hospitais mesmo, de colocar ali, pô, talvez os gestores que comprem os ultrassons para os seus hospitais nem saibam que dá para você usar ultrassom na PCR, né? Então, assim, existem muitas mais formas. O episódio é sobre o que não fazer na PCR, mas tem coisas a mais para se fazer na PCR que podem te ajudarem muito, né? Que talvez a gente precise de um outro episódio só para discutir isso, porque a gente tem sim mais coisas para a gente fazer, né? Então, o ACLS é importante, para você dar uma base para todo mundo sair do mesmo nível, assim, para todo mundo poder fazer o mínimo que a gente pode chamar de arroz com feijão ali, que é comprimir, desfibrilar e olhar o ritmo, mas faltam mais coisas, e essas coisas que estão faltando não é bicarbonato, não é sair correndo para entubar, são outras coisas a mais, é pressão arterial invasiva, é ultrassom, é capnografia, que podem ajudar a gente e muito, mas a gente precisa começar a mobilizar gestor, começar a mobilizar líderes de equipes, coordenadores, para a gente conseguir ajudar melhor nossos pacientes, né? E não vou culpar jamais aqui os médicos que não sabem usar ultrassom, que não sabem usar os outros recursos, porque não é culpa deles, né? É culpa de um sistema atrasado que a gente tem, né? Vou deixar você falar, essa foi minha fala final, fica aberta aí para você fazer a sua fala final. Nossa, foi tão bonita e inspiradora essa fala. Eu vou arrumar aqui uma inimizade. Mais uma, né, pra minha listinha de inimizades, quando eu falo que ficou muito marcado uma vez que eu falei que o ACLS é para dermatologistas. E de forma alguma, a gente quer dizer que... Eu quero dizer que o dermatologista é um médico ruim, de forma nenhuma. A minha questão é que um diploma, né, não é o suficiente para dizer, um certificado não é o suficiente para dizer se você é bom ou não para conduzir uma reanimação. E às vezes a gente poderia pensar, né, chama um cardiologista para tocar aqui a reanimação, porque ele é especialista em coração e o coração está parado. Mas isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa, ela é especialista em lidar com situação de alto risco.
Porque ir além do ACLS não é só sobre isso, né? Não é só sobre saber quando indicar uma PAI, saber como avaliar uma gasometria, saber usar ultrassom para fazer diagnóstico diferencial, saber como avaliar a ventilação e quando indicar a intubação, quando tomar a decisão, quando indicar um segundo desfibrilador, quando tomar todas essas decisões complexas que realmente você precisa disso. Mas, e além disso, é saber como conduzir o seu estresse cognitivo. É saber liderar, é saber como conversar com a equipe, é saber quais informações eu vou usar. E para saber essas coisas, você precisa pensar sobre isso. Você precisa saber quais são as prioridades. Você precisa treinar isso constantemente. E o emergencista, ele tem esse pezinho a mais, porque como ele está ali na emergência, lidando com isso o tempo todo, então todo dia tem uma parada cardíaca para a gente conduzir, para a gente liderar, para a gente fazer. Então a gente é o especialista da situação de risco. E você pode ter um cardiologista que está fazendo isso também, que está lá conduzindo reanimação e pode ser muito bom nisso, mas você pode ter um cardiologista que ele só cuida de paciente estável, que só cuida de coisa ambulatorial. Então, ter ou não ACLS, ter ou não certificado, não é o que vai dizer, né, se você merece ou não estar ali, se você é bom ou não naquilo, mas é realmente o que você faz, a sua expertise, o que você está fazendo e como você está conduzindo isso. E a forma de você pensar, que é isso, você tem que estar confortável em desaprender a aprender e voltar a aprender e continuar se atualizando e não se apegar às informações, né? E lembrar disso, né? Qual é o objetivo final, por que a gente está ali, por que a gente está conduzindo, né? A gente está fazendo, cuidando desses pacientes. Perfeito, Júlia. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.